Pronto, vamos lá. A Aline faz a leitura, né, da harmonização, não é isso? Isso mesmo. Dona Aline foi previamente selecionada. Deixa eu só colocar em modo de apresentação para a tela ficar maior. Pronto. Então vamos lá. Você faz a prece, Lu? Faço sim. Então, Então vamos, vamos lá. então, nos acalmando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade novamente de retomarmos o nosso estudo, as nossas aprendizagens, para a gente poder, a cada vez, a cada oportunidade, aprender um pouquinho e colocar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia, para podermos nos transformar em pessoas melhores, para podermos sempre dar um passo na nossa jornada evolutiva, na nossa escadinha, para se aproximar cada vez mais de Deus e Jesus. Vamos envolver a Yara com muito amor, com muito carinho, que fará hoje a aula para que a gente possa se conectar com todos esses ensinamentos que serão passados. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Aline? Luz segue sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Lucas 24:11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na Terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Muito bem. O que você quer falar sobre o texto, Aline? Nossa, ele fala tanta coisa que é até difícil pegar. Parece que ele fez um resuminho do passado, assim, e das nossas existências, né? O ser humano, ele é muito, como eu posso dizer, ele não consegue enxergar além, parece, sabe? E antigamente, com tão pouco conhecimento, a gente, de uma forma tão bruta, sabe? Tão difícil se lapidar para conseguir enxergar o bem, poder se aperfeiçoar e poder avançar. E é como ele diz ali, que os homens, eles realmente não se entregavam, né, para acreditar enfim, passavam por muitas dificuldades. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Tá. Tem mais algumas coisinhas. Alguém quer completar? Lu? Então, eu anotei algumas coisas e eu peguei um trechinho do Evangelho que fala sobre isso para a gente poder se pontuar no que o Lucas estava querendo passar para a gente. Então, é o capítulo 24, né, o versículo 11. Então, eu voltando um pouquinho, é após a ressurreição de Jesus. Então, aí o que acontece? Eu vou ler só um trechinho, só para a gente se pontuar. O sepulcro vazio, mensagem dos anjos. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, eles foram ao sepulcro. Elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus.
E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E elas se lembraram de suas palavras. Aí entra exatamente o trechinho que aparece na harmonização. Os apóstolos recusam o testemunho das mulheres. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Então, acontece algumas coisas. Então, a gente imagina que naquela situação, naquela sociedade, naquele momento, a mulher não tinha palavra nenhuma, né? Não tinha crédito nenhum. E foi justamente as 3 mulheres que foram lá que passaram essa informação. Então, eles, a princípio, já não acreditaram porque eram as mulheres, né? A princípio era porque eram as mulheres, mas depois porque não era possível, eles não estavam entendendo como é que ia acontecer essa ressuscitação, né? Então, eles começaram a duvidar primeiro com as mulheres e depois e falou, não era, será que era isso que Jesus estava querendo nos passar? Então, eles primeiro ficaram com a perplexidade da ressurreição. Depois não confiaram na palavra das mulheres e apenas duvidaram sem averiguar, que é, na verdade, o que a gente faz até hoje. A gente duvida sem se aprofundar. E é exatamente isso que a doutrina nos trouxe. Ela trouxe a possibilidade da gente se aprofundar para entender todas essas situações que se apresentam de espirituais, né? Para a gente poder entender, né? Então, a dúvida diante do ocorrido não tinha a explicação material que eles estavam esperando. Eles queriam entender essa ressuscitação, essa passagem de Jesus para o plano espiritual. Como é que isso estava acontecendo? Mas eles não estavam entendendo, né? E ainda hoje isso acontece com a gente, né? A gente quer sempre a compreensão de uma maneira com os olhos de ver, né? E a gente com os olhos físicos, e a gente tem que ver com os olhos espirituais, né? Então, que era essa a dificuldade deles. A dificuldade em crer na vida espiritual além da material, né? Então, foi isso que eu pontuei dessa lição, né? Que a gente, na verdade, hoje a gente ainda tem todas essas dúvidas, né, das questões espirituais, mas que a doutrina nos trouxe através de Kardec, através de todos os espíritos que contribuíram com a doutrina, para nos trazer essas informações, essas explicações, para a gente poder entender e seguir. Então, isso foi o que eu pontuei, Yara. Ótimo, perfeito, Lu. Esse texto tem 2 aspectos que nós vamos falar no próximo capítulo, que nós vamos estudar daqui a pouco, que é a confiança de Jesus nessas mulheres e o porquê, né? Dessas mulheres que a Luzia nos fala, e naquilo que nós devemos nos preparar e acreditar. Mas eu queria ouvir mais alguém. Alguém quer falar o que entendeu desse texto? Essa última parte, Yara, se vocês me permitem, né? Essa última parte, ela toca muito profundamente, que é o que está na tela, inclusive, né? A maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos. E as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. E essa coisa da efemeridade, né, que aqui também é falado. A gente vive uma vida em que a gente está muito apegado ainda, de um modo geral, porque isso que aconteceu lá atrás acontece hoje, todos os dias. Quando a gente ainda apegado às coisas efêmeras da vida, todos nós, a gente não consegue muitas vezes lançar os olhos para esse futuro, e não é só o futuro
da próxima encarnação, mas é esse futuro da perfeição, né? Onde aí sim a ressurreição faz todo sentido, né? Sobre o aspecto dos espíritos puros, que já não reencarnam mais, né? Então, é muito profundo esse texto, né? Como foi dito. Acho Aliás, que todo o texto de Emmanuel é muito profundo. Muito né? lindo, muito lindo. Sim. Alguém mais quer fazer algum comentário antes da gente seguir com a aula? Porque aí eu vou explanar isso na aula. Oi. Oi, diga, Roger. A lida aqui, né? Me parece que ele diz também que, até hoje acontece essas manifestações né, de algo além do mundo que estamos, né? E mesmo assim a gente não acredita, a gente fica tão impressionado quanto as pessoas de antigamente ficavam, né? Isso não muda, mas vira e mexe continua tendo provas e mais provas que isso existe. Acho que Sim, e também o oposto é verdadeiro, acreditarmos em coisas que de fato não existem. Yara. Oi. Oi. Posso falar? Pode. Tá. Não sei se o Roger terminou. Ai, desculpa. Terminei. Okay, eu estava lendo, acho que foi ontem, e vem de encontro, né, a pergunta 363 do livro dos Espíritos, que fala justamente da efemeridade da vida terrena e do quão, né, bem faz a prece bem feita para quem faz e para quem recebe, que a nossa glória, na verdade, ela não é dessa vida, né? Que ela é imortal. Então, depois, assim, essa pergunta é muito interessante. A resposta que ela dá vem de encontro a isso. Sim, verdade. Agora a gente vai começar a falar da nossa aula. Não sei se a Luzia quer pontuar mais alguma coisa, Lu, quer? Não, tá. Pode seguir. Ok. Então, eu vou pedir para quem estiver com os microfones abertos, só fechar, porque está dando bastante interferência enquanto a gente fala, para a gente poder prestar atenção no que a gente vai conversar. Nós vamos estudar agora o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, vamos lá. O que é um profeta? No dicionário, o profeta é uma pessoa que faz o anúncio ou previsões de desígnios divinos, das circunstâncias ou acontecimentos por inspiração divina. Pessoa que acredita prever o futuro ou supostamente o faz. Vidente, adivinho. Muito bem. Isso é o que está no dicionário. A gente que está estudando a doutrina espírita sabe que um profeta é um representante fidedigno das palavras divinas. Ele é alguém que traz os ensinamentos de Deus para nos orientar, para nos fazer mudar o rumo, né? E como é que a gente consegue entender e diferenciar um profeta de uma pessoa de má fé? Vamos lá. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e por dentro são lobos rapaces. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será muita, a caridade de alguns se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Aqui também tem tanta profundidade quanto o texto que a gente acabou de ouvir, né? Existem situações em que a gente se vê ao longo da vida que a gente acredita piamente nas coisas que as pessoas falam, em pessoas que vêm sutilmente nos envolvendo com uma religião, com uma doutrina, que tentam nos levar para um caminho diferente daquele que a gente deve seguir. O que nós precisamos observar quando eles falam guardai-vos dos falsos profetas? Nós vamos ver agora que a gente sabe que uma árvore boa só pode dar fruto bom, não é isso? Então,
Um profeta, a gente vai reconhecer por aquilo que ele faz e por aquilo que ele fala. Ele não precisa dizer que ele é um representante divino, ele não precisa dizer que ele está ali para trazer a palavra de Deus, porque a atitude dele se faz notar antes das palavras, né? Então, a missão dos profetas, no sentido evangélico que está na Bíblia, tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Olha outro perigo aí. Nós já falamos em outras aulas que muita gente de má fé se aproveitou do conhecimento da mediunidade. Na antiguidade, no Antigo Egito, eles sabiam de tudo isso, no Oriente, eles sabiam de tudo isso. Mas o que eles fizeram? Eles deturparam esse sentido com o objetivo de manipular as pessoas, de fazer com que as pessoas seguissem o caminho que era conveniente para eles. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Sim? Tá. Ok. Então vamos mais um pouquinho. Prodígio dos falsos profetas. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. Quem fala isso é João na primeira epístola. Então, aqui vem uma observação do Evangelho que diz assim: não peçais ao Espiritismo milagres e nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Muito bem. Então, a gente vê pessoas fazendo coisas mirabolantes, já começa a prestar atenção no que ela está fazendo e no que ela está falando, para saber se é verdade ou não, porque o próprio Espiritismo diz que ele não realiza milagres e nem prodígios. Em todos os tempos, os homens exploraram em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem supostamente um poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Nós vimos filmes, lemos livros, estudamos a Bíblia, alguns de nós, e ao longo desse caminho todo a gente viu essas coisas acontecendo, né? Pessoas que manobraram as próprias palavras de Jesus para dizer que o que ele trazia não servia. Por quê? Porque eles sabiam que se aprofundasse nos ensinamentos de Jesus, eles perderiam muito, e eles não podiam permitir que isso acontecesse. A mesma coisa acontece hoje e em várias outras épocas, né? Sempre se usou as palavras de Jesus de forma a manobrar, a manipular uma situação, algumas pessoas, para os seus próprios interesses, em proveito da sua própria ambição, né? Isso não é via de regra, porque existem muitas pessoas que trabalham nas suas religiões com seriedade, que têm amor, que falam com amor, que falam de Jesus e dos seus ensinamentos com amor. Graças a Deus, é um número grande de pessoas que faz isso. Mas nós temos um outro número de pessoas que agem ainda de forma errada, tentando desviar a nossa atenção do que de fato é verdadeiro. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígio não é, pois, o sinal de uma missão divina. É apenas conhecimento das leis naturais. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Aqui, quando a gente fala nas leis morais, lembram quando Jesus caminha sobre as águas? Lembra quando Jesus faz parar a tempestade? Ele sabia o que ele estava fazendo, ele conhecia as leis naturais, as leis de Deus. Então, ele fazia com que essas coisas fossem mostradas às pessoas com as quais ele convivia, com o objetivo de ensinar, de que elas confiassem na providência divina, e não de usá-las, né?
Então, essas leis naturais eram do conhecimento de Deus. Jesus não realizava milagre algum. Ele apenas criava situações que as pessoas pudessem entender e se ajudar a melhorar. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Sim. Alguma pergunta? Não tem nada no chat. Ok. Então, vamos lá. Agora vamos pegar o Evangelho. Não acrediteis em todos os espíritos. O Espiritismo vem revelar as leis do mundo material e não fenômenos sobrenaturais. Vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, as leis naturais ou as leis de Deus. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Então, um profeta é, de fato, selecionado por Deus. Alguém que vá representar e trazer as palavras de Deus de verdade é alguém escolhido, não é qualquer pessoa. E ele é escolhido por suas qualidades morais, né? Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar os falsos profetas desencarnados. Então, aqui vamos começar a falar das mulheres. Por que as mulheres eram da confiança de Jesus? Por que elas traziam a palavra? Alguém quer responder? Ninguém arrisca? Elas já estavam. Tem nada. Elas já estavam seguindo Jesus. Elas acreditavam nos ensinamentos de Jesus e elas eram puras de sentimento, puras de coração. Essa era a diferença por Jesus ter escolhido essas mulheres para trazer a palavra dele, né? Você vê que a primeira coisa que as pessoas fizeram foi duvidar pelo simples fato delas serem mulheres. Mas elas tinham o que Jesus pede que nós também tenhamos, pureza de sentimento. E, principalmente, que as nossas atitudes sejam pautadas nas leis morais, nas leis de Deus, né? Espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios usam nomes veneráveis para recomendar ideias mais absurdas. Existem espíritos que fazem questão de se identificar com nomes de nobreza, com nomes de personagens importantes. Por quê? Porque nós somos vaidosos também. E para nós, muitas vezes, isso é mais importante do que a mensagem que ele vem trazer. E vocês têm que lembrar de uma coisa importantíssima: quando uma mensagem tem que chegar até nós, ela vai chegar. A gente queira ou não, ela vai chegar. Só que ela vai prevalecer pelo valor moral dela. Tudo bem? Então, por que é importante a gente estudar? Por que um médium precisa estudar muito? Porque ele precisa reconhecer um espírito que vem dar comunicação através dele. Ele precisa perceber se esse espírito vai trazer uma mensagem para todos ou se esse espírito é um espírito egoísta. Nos nossos cursos de doutrinação na Casa Espírita, a gente aprende muito a lidar com isso e como trabalhar com esses espíritos. Por isso que estudar é importante, porque a gente vai se concentrar na verdadeira palavra do Cristo, no Evangelho, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, porque são esses estudos que vão fazer com que a gente diferencie quem é ou não representante de Deus, digno de Deus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos,
e uma árvore má não pode produzir os bons. São as obras o que precisais examinar, as virtudes cristãs e eternas, caridade, amor, indulgência, a bondade que concilia todos os corações. Alguém que se diga representante do Cristo tem que ser como Cristo, tem que ter a pureza do Cristo, o amor do Cristo, a indulgência, a bondade, tem que ser um espírito superior. E a gente percebe isso pelas palavras que o Espírito traz. Então, quando a gente recebe uma mensagem psicografada, às vezes você fala assim, nossa, mas essa mensagem não é do meu ente querido. Pode até ser que não seja. Mas o que você tem que perceber nessa mensagem? Qual é o conteúdo que ela traz para você? Se ela te traz um conteúdo bom, de conforto ao seu coração e aos seus familiares, de orientações, de coisas positivas, de coisas amorosas, de coisas bondosas, então essa mensagem é válida. Vou prestar atenção no texto, vou avaliar o que o Espírito está me trazendo de informação para saber o que é que eu tenho que fazer. Então, eu vou me concentrar na obra produzida por aquele espírito que foi a carta psicografada. Da mesma forma, o médium tem que avaliar a comunicação de um espírito que vem trazer uma mensagem através dele. Tudo bem até aqui, gente? Eu queria fazer uma pergunta, Yara. Por favor. Se não for atrapalhar, porque... Não, pode fazer. Eu não conheço a Bíblia de Jerusalém, né? Tá. Ela é diferente da Bíblia católica, que eu acho que é a mais conhecida, né? Para mim, pelo menos. A diferença, isso. Tá. A diferença da Bíblia de Jerusalém para a Bíblia católica, para a Bíblia evangélica, para a Bíblia, enfim, qualquer outra, é que a Bíblia de Jerusalém ela não traz a opinião de quem a escreve. Ela traz puramente os relatos. O fato em si, né? Isso, exatamente. Ela traz os fatos que aconteceram. Se você for num lugar, a gente tem em Santana as apostolinas da Ezequiel Freire. Se você perguntar para ela, ela vai te explicar exatamente isso. A diferença da Bíblia de Jerusalém para as demais é só essa. Os fatos vão acontecer nas 3 Bíblias ou mais Bíblias. Só que ela é baseada exatamente no fato que aconteceu, sem opiniões, sem senões. Ela é baseada no fato em si. Sem então, viés, né, Yara? Sem viés religioso. Sem viés de outros personagens. Isso. Então, é importante das religiões. Que se leia essa Bíblia, né, Yara? Porque para você nós, vai ter sim. Para nós, sim. Para nós, sim. Agora, pelo que eu pude perceber, existem católicos que já estão seguindo a Bíblia de Jerusalém. Interessante. Não são. Eu tenho um vizinho que é ministro da Igreja Católica e ele comentou comigo que existem alguns católicos que já preferem acompanhar a Bíblia pela Bíblia de Jerusalém. Tá. Eu tinha quando você mostrou o slide que tinha a foto da Bíblia, eu fiquei com a dúvida, porque eu não conheço. Então, eu vou comprar porque eu acho interessante saber a história, sem a interpretação, sem, né? Isso. Sem o olhar de outra pessoa. Isso. Ela não é barata, viu, Rosa? Ela é uma Bíblia cara, mas para nós que somos espíritas, estudantes, que pretendemos trabalhar na área, ela é necessária. Eu acho que é uma coisa para a vida inteira, né? Não é uma coisa que você compra hoje e amanhã você tem que comprar de novo. Não. Então, e se você for fazer o Aprendizes do Evangelho, você vai estudar o Novo Testamento. Eu comprei segunda-feira lá no Gembe. Você comprou no Gembe? Quanto você pagou? Desculpe. 85, mas está com 10% de desconto esse mês. Ok. Eu vou falar para você, eu vou pegar. Isso. Se vocês quiserem ligar para a Milena, ela reserva para vocês, e se não tiver, ela encomenda. É uma possibilidade.
Tá bom? Obrigada, viu? E desculpa atrapalhar. Imagina, é importante, a sua pergunta é importante. Talvez a gente tenha respondido para toda a classe. Tá bom? Vamos lá, então. Os falsos profetas, instruções dos espíritos. Em apoio às palavras, eles juntam os atos. Desconfiai dos que oram em praça pública. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. O que isso quer dizer para a gente? Para a gente desconfiar, não é daquela pessoa que vai para a praça pública falar da Bíblia, porque aquela pessoa provavelmente vai falar com a melhor das suas intenções, mas é daquele que faz alarde, daquele que chama atenção para si, daquele que busca desvirtuar o objetivo principal do ensinamento de Deus, que é o amor, que é a fraternidade, que é a caridade, a humildade, né? Então, é aí que a gente tem que estar atento. E hoje, a gente tem no nosso meio muitos falsos profetas, sejam eles religiosos ou sejam eles pessoas de má fé, que tentam induzir as pessoas a seguirem por caminhos que não vão ajudá-las, e sim prejudicá-las, né? Isso também, para mim, é ser falso profeta. Características do verdadeiro profeta. Numa palavra, os verdadeiros profetas são adivinhados, enquanto os falsos se colocam como enviados de Deus. O verdadeiro profeta, ele é humilde, é modesto, possui as qualidades do Cristo. Caridade, ele pratica a caridade, ele é a caridade, né? Desconfiai, sobretudo em tempos de renovação. Onde nós estamos? Qual é o momento que nós vivemos hoje? Provas e expiações. Transição, né? Exatamente, renovação. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Então, a gente sabe que tem gente que não tem mais nada a perder. Para eles é tentar levar mais pessoas no bico e fazer o que puder fazer. E a gente sabe que não é assim. Por isso que o conhecimento do Evangelho é importante para nós. Por isso que a gente saber como funcionam as coisas é importante para nós. Então, não é para a gente entrar em desespero, ficar se descabelando, não é isso. Mas a gente tem que saber que acima de Jesus só Deus. E que se Jesus foi escolhido por Deus para trazer os seus ensinamentos para nós, ele foi nosso exemplo, nosso guia. Até o último instante de vida, ele nos ensinou. Ele morreu sofrendo para nos ensinar sobre a dor. Então, são atos que não são dignos de qualquer pessoa, para se dizer um profeta, para se dizer enviado de Deus. Então, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração e a confiança no Evangelho do Cristo, trazido para nós por Allan Kardec. São essas coisas que vão nos fortalecer em tempos de renovação, que é o momento pelo qual nós estamos passando agora. Tudo bem? Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Devem ser muito bons e racionais, de acordo com a ordem a qual proclamam. Usem o crivo da razão sempre. Esta frase é do Costa, viu, gente? Usem o crivo da razão sempre. Repeli, pois, todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. O Cristo pede que a gente divida alguma coisa? Que a gente separe as pessoas? Que a gente se isole? Não. Não. O que ele nos pede? Que a gente se doe. Se doe, doação, amar o próximo como a si mesmo. Então, uma pessoa que vem pregando divisão e isolamento, ela é uma pessoa egoísta, orgulhosa, não é uma característica... Que vai contra os princípios, né? Exatamente, é isso. O que a gente quer trazer aqui para vocês é isso, são as diferenças, e não queremos julgar quem quer que seja, mas a gente tem que se preparar e se prevenir diante de tudo que tem à nossa frente.
né? Tudo que está acontecendo hoje está sob as vistas de Deus, sob o comando dele. Então, não tem nada que ele não esteja vendo ou sabendo. O que a gente precisa é acreditar que ele está fazendo o melhor e acreditar que não estamos sozinhos. Que, apesar dele ter vindo, nos ensinado, falado um monte de coisa, ele nos prometeu um consolador. Esse consolador é a doutrina espírita. Por quê? Porque o ensinamento é eterno. Não são palavras jogadas ao vento. Tudo bem até aqui? Tudo sim. Tudo bem. Então, quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que se impõem aos homens fracos e invigilantes a fim de dominá-los. Desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Aqui, antes de entrar em Jeremias, o que ele traz para a gente é assim, a gente tem que estar atento. Existem pessoas que vão trazer as palavras e o ensino de Jesus com o coração. Essas pessoas devem ser ouvidas na sua simplicidade. Por exemplo, às vezes você vai no centro e ouve uma palestra de uma pessoa que mal sabe falar. Aí você fala assim, nossa, mas puseram essa pessoa para fazer palestra? Vocês já passaram por isso? Eu não. Eu já passei. E já fiz essa observação. Nossa, puseram essa pessoa para falar? Só que não é o jeito da pessoa falar, a dificuldade que ela tem de se expressar, é o sentimento que ela traz para nos ensinar alguma coisa. Então, se eu estou ali, naquele momento, ouvindo aquela pessoa falar, eu estou no lugar certo e na hora certa. Se eu gosto disso ou não, eu tenho que me adaptar. Por quê? Porque eu não fui levado ali por acaso. Eu precisava ouvir aquilo daquele jeito. Talvez para baixar a minha crista, me fazer descer do salto, entender que a humildade para Jesus é um ponto, uma característica muito importante. E o que é importante, então, né? Não é a forma, e sim é a mensagem, exatamente o que você está falando, né? Não é a forma que é falada, é a mensagem, então... É a mensagem. E a forma como essa mensagem é passada para nós. A gente percebe quando a pessoa está fazendo essa mensagem com amor. Ela se dispôs a ir até lá para contar para a gente uma história de vida, talvez, ou ela se dispôs a ir até lá para falar de um trecho do Evangelho com a gente. Mas ela fez aquilo de coração. Ela fez aquilo humildemente, sinceramente. São esses os aspectos que a gente tem que pesar. Ou então, se a gente vai ouvir uma palestra, ou está assistindo a palestra pela internet, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Mas fulano está ali? Não. Então, quem tinha que ouvir isso? Quem, gente? Você mesmo. Exatamente. A gente mesmo. É exatamente isso. Então, nada acontece por acaso, tenho certeza disso. Se somos levados a algum lugar para ouvir alguma mensagem, tentemos tirar desta mensagem o melhor, observar as características de quem está passando a mensagem, da qualidade da mensagem, da sinceridade da mensagem. É isso que nós temos que fazer para ir conseguindo transformar as nossas vidas. Por isso que uma palestra sempre é parte de um tratamento espiritual. Porque na palestra, muitas vezes, a gente ouve algumas coisas que dão um clique dentro da gente. E muitas vezes acalmam o nosso coração que está aflito daquele dia de trabalho difícil. Então, a palestra é tratamento. Por isso que é importante a gente frequentar lugares sérios, a gente buscar pessoas sérias. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de Jeremias e os falsos profetas? Quem foi Jeremias? Jeremias foi um sacerdote, além de ser um profeta. Ele foi um escolhido por Jesus. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo,
Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com capital em Samaria, já havia caído pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Considerando também o significado do nome do pai do profeta Jeremias, Ilquias, que significa em hebraico, o Senhor é a minha porção, muito provavelmente a família de Jeremias era fiel ao Senhor, mesmo durante as terríveis práticas idólatras durante o reinado de Manassés. Aí tem esta fala de Jesus: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso quem nos relata é Jeremias, contando no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 5, as palavras de Jesus para ele. Deus avisou o profeta que ele deveria falar tudo o que lhe fosse ordenado, mas também prometeu que estaria com ele durante os terríveis anos de aflição que se aproximavam. Quando vocês forem estudar um pouquinho mais a Bíblia, fizerem um aprendiz do Evangelho, vocês vão ver todas as situações pelas quais os cristãos passaram. E a confiança deles em que não estavam sós era a característica mais forte de todo cristão, inclusive Paulo de Tarso. Vocês vão ver, vocês vão ter oportunidade de estudar isso e vão entender o que eu quero dizer. Então, Jeremias não foi diferente, também foi utilizado por Deus para trazer os ensinamentos. E também sabia que ia passar por aflições e também sabia que não estaria abandonado por Deus. O profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento a fim de evitar o julgamento divino. Depois, o profeta Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria na perda da terra prometida. Ele profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Aí menciona o Evangelho de Jeremias, capítulo 23, e todos os versículos onde essa história é contada. Então, aqui ele conta para a gente que ninguém dessas pessoas que se dizia representante de Deus o era de fato, né? Que usavam dessa denominação para poder manipular as pessoas em seu próprio interesse. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. É fácil, de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus,
sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Naquela época, as pessoas mal sabiam ler, quanto mais estudar, né, as escrituras, quanto mais saber exatamente o que Jesus tinha trazido. Então, muitos eram humildes, e as pessoas, esses fanáticos e esses impostores, se aproveitavam dessa situação para poder enganar, né, para poder usar essas pessoas a seu bel prazer. Só naquela época, né, Yara? É só naquela época. Não. Hoje isso não acontece. Não. Tenho certeza que ninguém está pensando em nada. Ficaram mudos. Acho que todo mundo desmaiou de susto. Não sei por que todo mundo ficou mudo, né? Pois é, também não entendi. Nada há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante, diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Ou seja, se nós deixarmos uma brecha, os espíritos desencarnados, mal intencionados, vão se aproveitar disso, da mesma forma que se aproveitam das nossas mazelas quando estamos sofrendo, inseguros, quando estamos em dúvidas, eles se alimentam desse sentimento para nos usar, né? Por isso que precisamos estudar, por isso que precisamos conhecer isso, para nos prevenir, para nos cuidar, né? Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luos, Espírito Protetor, Caos Rui, 1861. Isso está no Evangelho, gente. Então, que a gente possa estudar, procurar conhecer e perceber sempre quando a intenção não é boa. Isso não é tão difícil. Fiquemos atentos ao objetivo de cada uma dessas pessoas. Essa é a mensagem principal desse capítulo. Recordai-vos de que toda criatura traz em sua fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Luiz Bordeaux, 1861. Desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, toda a observação sobre os espíritos e de todas as suas comunicações será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos,
com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Então, todo o trabalho mediúnico tem várias pessoas. Todas as pessoas são envoltas. O trabalho sempre começa com a leitura do Evangelho, com a prece, com a leitura de algumas frases, de algumas perguntas do Livro dos Espíritos, sempre. Mesmo que acabe o estudo do Evangelho, mesmo que acabe o Livro dos Espíritos, a gente vai retomando e retomando e retomando, sempre sem parar. Por quê? Porque a prece nos liga a Deus. É a prece que nos prepara para um trabalho mediúnico debaixo das leis de Deus. É a prece que nos trabalha para um trabalho mediúnico com Jesus. É o estudo na doutrina espírita que nos prepara para este trabalho. E é a nossa renovação moral a cada dia que nos prepara para este trabalho. Então, se a gente consegue seguir todo esse caminho, a gente consegue se melhorar. Vai aprendendo a cada trabalho, você vai aprendendo mais. Se por acaso um médium novato se vê iludido, o que é muito possível acontecer, o grupo tem a função de o amparar, o dirigente tem a função de o amparar. Então, todo o grupo do trabalho mediúnico é preparado para todo esse tipo de situação. Por isso que é preciso frequentar lugares sérios, por isso que é preciso estudar. Vocês veem que eu estou batendo na mesma tecla, né, gente? Então, é isso. A mensagem é o estudo, a fé, a prece, a caridade e a humildade. São as características que nós temos que buscar para nos melhorar, para nos ajudar, para impedir que a gente seja ludibriado em qualquer setor da vida. Sempre fiquem atentos e procurem ouvir o que o seu ouvidinho está te falando. Às vezes, a gente recebe uma intuição e fala, bobagem. Ouça o que estão te falando. Preste atenção na mensagem que você está recebendo. Sempre ela vem para nos ajudar e nos proteger. Por isso que nós nunca estamos sozinhos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida desse capítulo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não. Não? Tudo bem? Lu, você quer complementar alguma coisa? Não, pode seguir. Pode seguir? Pessoal, tudo bem? Sim, tudo bem. Vamos lá, tudo bem. Tudo bem. Agora, vamos para outro assunto polêmico. Não separar o que Deus juntou. Proteja eu e a Sônia, Jesus Cristo. Certeza, amiga. Meu pai. Amém! Amém! Eu sabia que isso ia acontecer. Então, vamos lá, gente. A gente vai conversar sobre esse capítulo do Evangelho, que é muito sério, né? A gente fala de Jesus, fala de Deus, fala de amor. Por isso que eu voltei, agora eu entendi. Por isso que eu voltei. Não separar o que Deus juntou. É isso. Então, vamos lá. Existem diversas condições que nos trazem para esse estudo. Nós vamos começar a estudar um pouquinho a afeição do livro O Consolador. Por que afeição? Porque ela vai fazer uma caminha para a gente preparar o prato, tá bom? Então, vamos lá. O que é afeição no livro O Consolador, na questão 173? Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Então, ele está dizendo para a gente que a gente pode sentir simpatia e antipatia
de acordo com os fluidos que estão entre nós e de acordo com as nossas experiências no passado, em vidas anteriores. Às vezes você encontra uma pessoa e fala, nossa, como aquela pessoa é simpática, adorei, parece que eu conheço ela de tanto tempo. Ou você fala, nossa, meu Deus, como a Yara é antipática, Deus me proteja dessa mulher. Por quê? Porque existem coisas que a gente não se lembra. Certamente essas coisas não são gratuitas. A gente precisa ter essa consciência também, porque quando estivermos diante das antipatias, principalmente, entrarmos em prece por nós e pelo outro a quem antipatizamos. A gente não sabe nada. A gente só sabe o que está aqui, exposto para nós aqui, né? Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. E dá-lhe prece. Questão 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Isso já estava na fala da história do Jeremias, né? Quando que Jeremias fala que Jesus falou que ele se encontrou no plano espiritual, passou a mensagem e falou, olha, a tua tarefa é essa, vai lá. E aí, como ele era um profeta, ele não esqueceu, né? Porque ele era um missionário. Né? Exatamente. Ele já veio trazendo as informações que lhe foram passadas. O profeta ele tem a vantagem de se lembrar de algumas coisas que ele deve fazer, né? Nós não, mas nós temos o sentimento, a intuição, que nos ajuda a trabalhar as situações às quais nós somos expostos. Então, preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. E aqui, futuro, o futuro da vida espiritual, que a gente viu isso no texto de abertura, né? Nós não falamos de um futuro agora, nós falamos da vida futura, né? É nas dificuldades provocadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperativos do espírito. Então, quando a gente vem para cá, a gente sabe que nós temos um caminho a percorrer, né? E quando chegamos aqui, temos o nosso livre-arbítrio para escolher pelo caminho ou não. Precisamos lembrar agora e enxergar as coisas com outros olhos, porque tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui é que a gente precisa transmutar. A gente que é professor, pega o livro, pega o evangelho e vai pegar aquele conhecimento, buscar mais conhecimento para transmutar na aula para vocês. A mesma coisa temos nós que fazer diante da vida. Transmutar coisas ruins em aprendizado e em coisas boas. Tudo bem? Questão 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito
antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades. Ou seja, quando eu sou um espírito, que sou difícil de entender, que tenho dificuldade para aprender, que sou resistente no mal, isso é compulsório, é definido pela espiritualidade. Porém, se eu tenho condição de entender o que é que eu fiz, eu tenho condições de corrigir. Então, eu posso pedir para voltar, trazendo um inimigo como filho ou como marido. Por quê? O lar é o lugar na Terra mais parecido com o amor verdadeiro. É no lar que se nutre o verdadeiro amor. É no lar que tem a mãe que ama seus filhos incondicionalmente. Então, é a nossa grande oportunidade de transmutar uma coisa ruim para uma coisa boa. Ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Muito bem. Agora vamos entrar no Evangelho para falar de casamento. Quando um casal se une por laços de afeto mútuo e afinidade entre os espíritos, essa união é por si só indissolúvel, porque está de acordo com as leis de Deus. O que ele está me dizendo aqui? Quando a gente ama o nosso parceiro, seja ele quem for, aqui não envolve opção sexual, não envolve cor, não envolve religião, não envolve nada. Envolve uma única coisa, amor. Então, quando um casal se une por laços de afeto mútuo e afinidade entre os espíritos, essa união é indissolúvel. É o que a gente imagina, né? Quando existe amor, que essa união é indissolúvel. Porque ela foi baseada nos ensinamentos de Deus, da união dos dois pelo amor e daquilo que a gente trouxe quando veio para esta encarnação. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é fonte de dores e sofrimentos por contrariar a lei de amor. Aqui está tudo muito bem, tudo muito bom, quando a gente lê bonitinho assim no nosso Evangelho. Só que nós estamos falando de seres humanos, de pessoas que estão na matéria, envolvidos pela matéria. Se as pessoas não têm um preparo espiritual e seguem o seu livre-arbítrio, vão fazer o que quiserem. Então, não tem esse conhecimento e também não tem aonde segurar para poder começar uma história de vida embasada em amor, em companheirismo. Tudo bem? Então, a gente falou que traz lá de cima as coisas, quando a gente vem, já vem previamente definida a nossa união e que, se ela, quando acontece aqui na Terra, baseada no amor, está tudo certo, não tem por que falar em separação, né? Vamos lá. Apenas os laços de afinidade espiritual e de mútuo afeto são indissolúveis, porque conformes à lei de Deus. Os interesses materiais são passageiros e logo desaparecem. Ó, a primeira palavrinha aqui, interesses. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna entre os seres. Quando o casamento foi instituído na sociedade, havia uma balbúrdia, todo mundo fazia o que queria, tinha vários parceiros, vivia como queria, né?
Não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que a gente construa, não que a gente destrua, né? Nós estamos aqui para nos unir, para amparar. E se aí, depois desse casamento, nós tivermos filhos, nossa responsabilidade aumenta ainda mais, porque eu tenho que ter os laços bem embasados para poder dar uma estrutura para essas crianças, para poder ampará-las, orientá-las. Pode ser que elas não sigam nada do que elas aprenderam? Pode, mas é livre-arbítrio, como é nosso livre-arbítrio escolher o melhor. Ou não, né? Dúvidas? Não tem nada. Ok. Observa-se entre todos os povos, se bem que em condições diversas, conforme o tempo e o lugar. Nem a lei civil, nem os compromissos dela decorrentes podem suprir a lei do amor, quando esta não preside a união. Quis Deus que os seres se unissem pelos laços da carne, mas também pelos da alma. Os laços da carne são necessários para que a gente possa trazer à vida outros espíritos que vão reencarnar, que vão passar por uma nova experiência, que vão tentar quitar os seus débitos também com a lei divina, que vão tentar ser melhores. Então, o casamento tem esta finalidade no mundo material. O casamento que eu digo não é o casamento, o sacramento da Igreja Católica. Eu estou falando em casamento, união de duas almas, de dois espíritos. Simples assim. Em nossos dias, geralmente, o casamento não leva em conta a afeição entre dois seres, mas a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, em uma palavra, de todos os interesses materiais. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Nós já vamos entender o que ele está querendo dizer com isso. No livro Vida e Sexo, também de Emmanuel, no capítulo 7, ele fala sobre casamento o seguinte: o casamento ou união de dois seres implica o regime da vivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Quando existe uma união real, baseada em amor, essa assistência ela acontece. Essa vivência ela é mais leve. Por quê? Porque eu vou procurar entender melhor o meu companheiro ou a minha companheira. Eu vou procurar viver com ele, tentando ver onde eu posso ajudá-lo e ele a mim. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um companheiro para uma companheira na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Valores esses baseados nas leis divinas. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. De novo, ele fala que o casamento é baseado em amor, mas tem também a parte kármica, que é o que vem comigo quando eu reencarno. São os meus débitos, as coisas que eu preciso aprender quando eu reencarno. E como fica isso numa relação de, por exemplo, numa religião que permite o casamento com inúmeras mulheres? Então, isso é um caso à parte. E acontece exatamente no lugar que não segue as leis de Deus. Tá. Né? Então, aqui nós estamos falando em leis divinas e em amor. Esses casamentos são assim porque é um costume daquele povo. E que você pode observar que todos os locais que têm esses costumes são lugares onde acontecem coisas bastante drásticas, bastante sérias. Verdade. Principalmente violência com a mulher, né? Que a mulher ela não é respeitada, né? Nunca. Isso. Então, ele é um objeto. Me veio também, durante essas leituras dos slides, aqueles casamentos que antigamente eram forçados, né? Então, impostos. Né? Então, a família, por interesses
Não antigamente, né, materiais. ainda tem hoje, das pessoas que eram famílias, né, que tinham necessidade de juntar para proporcionar os bens materiais, a continuação dos bens materiais. E aí eu acho que entra nesse caso, como nada é por acaso, entra as questões kármicas, né? Então, desses encontros, né? É isso. Né? Nada acontece por acaso. E aí me veio também, assim, passou a questão da rainha da Inglaterra, né? daquela situação toda, né, deles, a gente vê que eles faziam os casamentos assim por interesse que não conseguiam dar continuidade, né? Mas a rainha Elizabeth, muito espertinha, ela que escolheu o marido, né? Ela não deixou o pai escolher, ela que escolheu. E, logicamente, o pai, na verdade, não tinha muita condição de escolher nada. Foi por isso que ela assumiu o trono, né? Ele pegou o negócio, caiu de abacaxi na mão dele, né? Mas, ou seja, ela teve a opção, né? Ou seja, ela falou assim, eu só vou casar com quem eu amar, né? Tá no relacionamento. Mas ela não deu isso o direito do filho mais velho, né? E aí deu aquele bolo todo, né? Ou seja, as coisas acontecem como tem que ser. Como tem que ser. Né? E, na realidade, também me passou pela cabeça, enquanto você falava, Yara, a questão desses conflitos com essas meninas de 12 anos, né, que acontece na África, em países, alguns locais, países muçulmanos, enfim, em alguns locais isso acontece, né? São lugares onde as culturas são nocivas, né? E não seguem a Deus, seguem a um Deus que eles imaginam que é o Deus deles, né? Porque você pensa numa menina casando, né? É um pecado. Brincando, né? Mas, sabe, eu queria dar uma contribuiçãozinha aí. Nessa questão que vocês estão falando, nós temos também a questão dos sheiks, né, nas Arábias, né? Naquelas regiões, o sheik, por exemplo, ele tem mais de uma esposa. E eles são, o islamismo, enfim, né? Eles têm, o Deus é o mesmo. A diferença é que eles, por exemplo, para eles... Seguem de acordo com a conveniência deles. Exatamente. Jesus Cristo foi um profeta e não o Cristo que nós acreditamos, enfim. Mas eles lá têm uma lei muito severa com relação, por exemplo... O sheik, ele tem mais de uma mulher, mas ele tem que ter, a lei lá diz, ele tem que ter condições de sustentá-las num patamar não só material, como emocional e afetivo. Se ele não dá conta, então é melhor não ter. Aí eu pergunto para você, está seguindo os ensinamentos de Jesus e de Deus? Então, de Jesus não, porque né, ele tem Maomé, né, enfim. Mas nem de Deus. Eu só queria complementar isso, Yara, que eu acho que é importante. Ali não é uma questão da fé em Deus, Deus é único para eles também, mas a questão é a interpretação que você faz, que é o que vocês nos ensinam muito, das leis ou enfim, da Bíblia, dos evangelhos, porque é o que você falou, é a conveniência. Ali é permitido. Mas se a gente colocar a conveniência, a gente pensa nos falsos profetas, é o que está acontecendo no mundo. E exatamente isso, porque o próprio Corão, ele prevê isso, e ele fala ainda, porque eu estudei um pouco sobre isso, porque eu tenho amigos muçulmanos e a gente discutia muito essa questão, que assim, o homem pode ter outras mulheres, né? Mas ele tem que dar exatamente o que ela acabou de falar. Ele tem que dar a mesma condição para todas, não pode ter diferenças, nem emocional, ou seja, ele tem que passar a noite com todas o mesmo tanto, tudo, em todos os aspectos. Sabe, Rosa? É tudo. E onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Isso é um horror para mim, né? Onde é que está o laço? É um horror. Mas é isso que eu estou tentando falar. São muito mais submissas, né? Exato, mas é uma outra...
é um outro segmento, é um segmento que não... E assim, é o que a gente falou no começo, eles pegam todos os ensinamentos de todas as leis, desde lá de trás, porque são povos antigos, povos que já sabiam sobre a mediunidade. Povos muito antigos que sabiam e usavam isso para manipular. Então, o que eles fazem? Eles querem... E você vê que é só o homem. Por que o homem é diferente da gente? Não é diferente em coisa nenhuma. É feliz ou infeliz como a gente. É filho Mas você do sabe mesmo que as pai. pessoas... Vai ter que responder pelas mesmas falhas. Os cidadãos normais, assim, que não tem nenhuma classificação aí de príncipe das Arábias, não sei, que não tem uma condição financeira talvez tão absurda, o que hoje acontece é que eles fazem isso de acordo com a mulher. Se a mulher aceita, começaram algum processo de mudança está ocorrendo. Okay. Claro que não nos sheiks, nas pessoas, né, de um alto poder cognitivo, mas na vida normal, eles hoje discutem isso, e essa amiga minha, ela falava exatamente isso, que hoje, ela falou, por exemplo, na minha casa, isso jamais aconteceria, né? E ela falou, no meio que eu vivo, poucas as mulheres aceitariam isso, e a mulher também tem que aceitar. E viva a evolução, né? Então, é exatamente isso. Da mesma forma que a doutrina está sempre em transformação, no caso desses povos, eles não evoluem, né? Eles não fazem uma leitura do que está acontecendo hoje. Então, a leitura é sempre a mesma, né? Então, não existe a mudança, né? Então, e você vê, Moisés... Quando Moisés desceu com as tábuas dos 10 mandamentos, o mundo vivia uma Sodoma e Gomorra. Era uma baderna. Foi uma forma de regular, né? Exatamente. Olha quanto tempo isso vem sendo falado. Então, as pessoas manipularam essas escrituras, manipularam esses ensinamentos. Por quê? Porque para eles era interessante fazer o que queria e ponto final. Tudo bem? Tudo. Não podemos fugir das leis divinas. Nenhum de nós escapa. Nenhum. Nem rei, nem mendigo, nem homem, nem mulher. É isso ninguém. aí. É isso aí. Ninguém. Tá? Vamos falar do divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Ele está dizendo tudo o que a gente falou até aqui. Se o casamento não existe amor, não existe um laço afetivo, não existe o casamento, não existe a união. Então, o divórcio só vai fazer regular as leis que a gente tem que seguir na sociedade. Porque, para Deus, o casamento, essa união, não existe. Não é legal. Yara, diga. Uma coisa vai... nos nossos tempos de hoje, tá? A gente, quando casa, a gente casa com aquele pensamento de não se divorciar. A gente pensa nós vamos, que nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso já já. Então tá, eu estou antecipando. Segura um pouco, segura um pouco. Se eu não falar o que você quer saber, você me interrompe de novo. Tá bom. Combinado? Então, vamos lá. Já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Já ao tempo de Moisés. No princípio, não foi assim. Na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Então, de novo, por que as separações acontecem? Nós vamos ver mais à frente as razões pelas quais elas acontecem, mas
o primeiro ponto é ter amor, é ter respeito, é ter carinho, é ter cumplicidade. Se isto não existe, não existe união. Não se iludam, não existe união. A união é baseada em amor, cumplicidade e respeito, em assistência mútua, um cuidando do outro. Se isso não existe, não existe união. Tudo bem? Sim. Tudo está fora das leis de Deus, está fora do que Deus espera que nós façamos. No mesmo livro Vida e Sexo, no capítulo 8, fala do divórcio. E diz assim: partindo do princípio que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Ele não quer dizer que a gente não deve se separar, não é isso. Mas ele quer dizer que o ideal seria que as uniões fossem permanentes, que as uniões fossem mais fortes, que tivesse um lastro mais firme, para que a civilização fosse cada vez melhor, para que as pessoas que dão à luz trouxessem espíritos e pudessem ajudar esses espíritos a se melhorar. Tudo é baseado na lei de Deus, tudo é baseado na reencarnação, tudo é baseado no propósito que Deus tem para cada um de nós, né? E aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. É aí. Toca-nos apenas respeitar o livre-arbítrio. Então, os espíritos já dizem, a gente não vai impedir que as coisas aconteçam, porque nós todos temos o direito ao livre-arbítrio. Porém, a gente sabe que isso fatalmente, mais cedo ou mais tarde, vai acabar mal. Eu trouxe aqui para a gente esse livro, eu até tenho o Divaldo Responde 1 e o 2, mas esse traz para a gente as principais causas dos conflitos familiares. Conflitos familiares. Por que eles acontecem? Normalmente, quando a gente casa mais novo, nós mais velhos, acho que as pessoas da nossa faixa etária, da minha faixa etária, vão se identificar com o que eu vou falar. Quando a gente casava achando que o casamento era a coisa mais maravilhosa da face da terra, que eu ia ter a minha casa, que eu ia ter meus filhos, que a minha família ia viver harmonicamente, que todos seríamos felizes. E que todas as minhas carências que eu não tinha em casa seriam supridas no casamento. Primeiro ponto. Outra coisa, muitos de nós casavam para sair dos seus lares, porque não eram lares legais, a gente não se encontrava, a gente não se ajudava, as pessoas precisavam tentar sair daquilo para viver melhor. Então, os casamentos começavam errados. Evidentemente, iam terminar mal. É por isso que eu trouxe essas colocações, porque a gente, quando existe amor de verdade, essas coisas são balela. A gente não consegue fazer com que elas façam parte do nosso dia a dia. Então, fica mais fácil que a relação tenha bases mais sólidas, que exista essa assistência mútua, que exista respeito e cumplicidade. Né? Muitas vezes, nós trazemos dos nossos lares paternos conflitos que já existem dentro dos nossos lares. E quando a gente traz para a nossa vida de casado, a gente repete os mesmos erros, só que com o agravante de que agora nós sabemos que aquilo está errado. Então, são coisas que podem fazer com que o casamento acabe. Há possibilidade de conserto? Sim, se os dois quiserem, há. Se os dois se dedicarem um ao outro, se os dois tentarem recuperar, se amar de verdade, né? Porque amor também é aprendizado diário, gente. Não é o sentimento de paixão que faz com que você queira
transar, que faz com que você queira beijar na boca. Amor é mais do que isso. Tudo bem? Perguntas até aqui? Elaine? Não, tá certo. Era isso que você queria falar? É isso mesmo. Tá. Porque na nossa faixa etária, a gente casava com uma ilusão de ser felizes para sempre. Não é verdade? A gente não pensava nesses conflitos familiares que a gente ia ter, né, depois que nascem os filhos e tudo mais, né? Então... E a gente se esquecia de que o para sempre não existe na Terra. É verdade. Então, a gente começa a aprender que os valores são outros, que a gente tem que orientar os nossos filhos, os nossos netos, para entenderem que aqui nós temos uma missão de nos ajudar, de nos assistir mutuamente, de nos respeitar. E eu acho também uma coisa que muda muito, vai com o nosso amadurecimento. A gente começa a ter olhos, né? Começa a ver a vida de outra forma também, né? Isso, mas o amadurecimento também pode ser uma faca de dois gumes. Porque a gente, se sentindo maduro, a gente vê que a coisa não está boa, a gente deixa o outro falando sozinho, porque sai mais barato. A gente sai de casa, batendo na porta e deixa o outro falando sozinho. Não é essa a proposta é da conciliação, é da resolução do conflito. Então, está tudo errado, na verdade. A gente faz tudo da forma que não deveria ser feito. Talvez porque a gente tenha aprendido da maneira errada, né? É verdade. E nossos pais têm culpa nisso? Não, eles também aprenderam assim. Por isso que é importante a gente ler, por isso que é importante a gente conhecer. Esses 2 livrinhos que eu tenho de Val, tem mais, eu só comprei o volume 1 e o volume 2, mas ele tem coisas bem didáticas, esclarecendo muitas coisas importantes na vida da gente. Se vocês quiserem comprar, na estante virtual vende. Vamos lá. Quais as principais causas dos conflitos familiares? O egoísmo. Então, eu gosto que meu marido me dê cafuné. Eu faço cafuné no meu marido? Eu gosto de brigar porque eu acho que eu tenho a razão. Eu comprei a razão em algum depósito aí que eu não sei onde foi, mas a razão é sempre minha. Isso existe? Eu tenho ciúme. Ciúme é outro mal da humanidade, né? Muito grave, é uma doença muito grave. Falta de diálogo, infidelidade e orgulho. Vocês veem que todas as coisas que não são legais, que são nocivas, que são prejudiciais aos seres humanos, o egoísmo e o orgulho estão sempre presentes, né? Sempre presentes nesses conflitos. Então, a gente aprendeu errado e não procurou se ajudar. Agora, nós estamos aqui estudando, lendo, procurando entender quais são as razões das uniões aqui na Terra. Meu marido dizia assim para mim no começo: nossa, gente, mas como Deus proibiu o sexo? Não, Deus nunca proibiu o sexo. O sexo existe porque é necessário para que as pessoas tragam à vida outros espíritos. Mas de que forma elas vão trazer à vida esses espíritos? Com amor. É feita toda uma preparação no plano espiritual para que esses espíritos reencarnem. Então, a energia sexual é uma energia importantíssima. Não tem nada de errado com o sexo. O que Deus não concorda, o que Deus não aceita, é a banalização do sexo. É o desrespeito entre os seres humanos. É a falta de amor entre os seres humanos. É isso que vai totalmente contra as leis de Deus. Opa, travou, só um minutinho. O divórcio, na verdade, ele é uma solução legal para um problema moral. Ou seja, não tem nada a ver, né? Eu vou resolver perante a sociedade, mas perante as leis de Deus eu continuo com um problema moral grave.
infelizmente, nem sempre os resultados são aqueles que esperamos. Por isso, em vez de duas pessoas continuarem juntas como inimigas, infelizes ou envolvidas com parceiros extraconjugais, melhor será que se regularize a situação para naturalmente continuarem amigos e prosseguirem na busca da felicidade com outrem. Então, a gente já falou também para vocês que quando a sociedade está caminhando por um rumo que não é o rumo determinado pela espiritualidade, acontecem catástrofes, acontecem coisas que fazem com que o rumo das coisas modifique. Com o casamento é a mesma coisa. É preferível que haja a separação do que duas pessoas viverem se infernizando, infernizando os filhos, destruindo um lugar onde deveria haver amor, respeito, conciliação, assistência mútua. Então, eu começo a perder o respeito, inclusive dos filhos. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar com os olhos do Cristo e não com os nossos da terra. Tem que haver amor. Momento exato para o divórcio, quando o respeito desaparece. Ponto. Ponto. Acabou o respeito, acabou qualquer relação. Qualquer relação acaba aí. Quando passamos a desrespeitar, desconsiderar ou desvalorizar o nosso parceiro. Nesse caso, é uma atitude saudável. E terminamos a nossa apresentação aqui. Vou parar de compartilhar e vamos prosear. Sônia, reza muito essa noite, viu? Que eu também vou fazer o mesmo. Mas eu estou rezando já faz muito tempo. Eu estou rezando desde o primeiro casamento. Eu estou rezando desde o primeiro casamento. Mas tá difícil. Deus te proteja e a mim não desampare. Amém. Amém. Eu tenho uma professora sábia no GEM que diz assim, tá difícil? Será que quem é difícil não sou eu? Sim. Sim. Com certeza. Com certeza. Não cabe aqui crítica alguma, tá, Sônia? Eu tô falando. Jamais. Não. E nenhum casamento termina por um problema de um lado só, a menos que seja exorbitante, né? Exatamente. Exatamente. A responsabilidade é dos dois e ponto. É dos dois, com certeza. Mas quando a gente... é como a faca no pescoço, né? Ninguém põe a faca no meu pescoço para me obrigar a casar, não é assim? Sem dúvida. E eu falo porque eu estou separada. Então, sou divorciada, então eu posso falar. É minha escolha. Exatamente. Eu caso porque eu quero. Mas é aquilo, quando você é jovem, você tem outra cabeça, você acha que, nossa, é mundo das flores. E não é, né? E não é. Não é. E também a gente não sabe tudo isso que a gente está aprendendo agora, né? Sim. Com certeza. A gente não sabe nada. Acho que a Gisele quer falar, está levantando a mão. Quero, Yara, só para lembrar que eu vou engrossar o coro dessas orações. Eu também estou no terceiro, tá? Nossa, Deus te proteja. Eu adoro casal. Olha aqui. Oi, Yara, o clube está aumentando. Estou com medo. Nós vamos direto arder no mármore do inferno. Juntinha. Ainda bem que eu não estarei sozinha. Quem chegar primeiro já arruma um cantinho para as outras. Nossa, já vou fazer a mesa, os comes e bebes, pode deixar. Isso, tá bom. Se você for primeiro, se eu for primeiro, eu vou e espero vocês com banda de música, etc. Ai, que legal. Diga, Gisele, você quer falar mais alguma coisa? A mãozinha está levantada aí? Não, desculpa. Isso. Tá. Já tá e aí, bom. gente, o que vocês querem falar sobre isso? A aula de hoje foi puxada, hein? Foi. Você sabe que durante esse processo eu fiquei pensando assim, a gente sempre está falando que é por causa da lição, logicamente,
dos casamentos, né? Dessas uniões entre casais, né? Que querem constituir uma família. Mas esse divórcio que foi falado na lição, isso às vezes acontece entre você e o seu pai, você e a sua irmã. Então, são relações que também foram baseadas no plano espiritual, também com compromissos de resgate, e que muitas vezes a gente se divorcia de um irmão, se divorcia de uma mãe, de um pai, por essas questões, né? Então, tudo isso que foi falado hoje também serve para essas relações, né? Para qualquer relação. Da mesma forma que eu falei que o falso profeta pode ser um chefe, um colega de trabalho, sim, né? Que a gente passa por tantas situações ao longo da nossa vida, né? Então, pode ser toda pessoa que tenta te manobrar, te ludibriar para conseguir o objetivo dele, e não um objetivo comum, né? Então, é complicado. Por isso que eu acho que o Evangelho tem que ser livro de cabeceira de todos nós. Por quê? Ele sempre tem uma resposta amorosa, sempre. É mais fácil a gente conseguir resolver as coisas com amor, com paciência, do que no grito, na porrada. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Né? Olha, uma coisa que eu aprendi, assim, a muito custo, né? Muita dificuldade, é saber silenciar. Quando a gente aprende a silenciar numa determinada hora, a gente ganha muito. A gente não perde, a gente ganha. Então, você fala assim, não, mas você fica engolindo o sapo. No começo, sim, a gente engole, né? Até poder chegar à compreensão de que o silêncio ele vai te ajudar a resolver, né? A conduzir a situação para uma outra. Não você ficar, não, eu vou aceitar. Não, é você se silenciar naquela hora. Porque naquela hora, às vezes, não vai adiantar, né? Então, deixa passar. A outra pessoa vai falar que ganhou? Mal, deixa achar que ganhou. Tudo bem. Não tem problema. Não é competição, né? Mas, naquele momento, o teu mentor te ajudou a segurar a tua língua. Que Jesus fala também da necessidade do o golinho de água na boca. Exatamente, né? Na realidade, às você vezes, está se poupando. Sim. Né? Você está se poupando, está né? sendo inteligente. Às vezes não é o momento, né? Não é o Mas momento. Eu queria ouvir os meus meninos. Os meus meninos estão mudos. A mulherada carcou, né? Falou mal de todo mundo. Meninos, quero ouvir vocês dois, por favor. Eu vou ficar quietinha agora, viu? Por favor. Diga, Paulinho. Seu microfone está fechado, meu amor. A gente, pelo menos, está aberto, mas não está escutando o que você está falando. E agora? Agora sim. Então tá bom. Concordo com a Luzia, tá certo? Nós temos que aprender a silenciar, temos que aprender a deixar um pouco de ser egoísta, né? E temos que aprender também a... Como é que chama? Relevar sempre, às vezes, né? As situações, né? Eu, depois de muito tempo, também consegui aprender, né? Então, eu estou numa relação há 25 anos, acho que deu certo. Deu certo. Nossa, parabéns. Parabéns, meu amigo, parabéns. Com certeza. Se bem que eu me separei com 25 anos, viu, Paulo? Não desejo isso para você, tá? Ai, gente! Não! Paulo, nada acontecerá no seu lar. Aqui, ó. Nada acontecerá no seu lar, Paulo. Eu profetizo. Obrigado. Eu também profetizo, viu? Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, às vezes acontece. O que eu queria trazer, o que eu queria deixar de mensagem dessa aula, desses dois temas, é a gente prestar muita atenção nas atitudes, nas palavras, principalmente nas nossas, mas das pessoas com as quais a gente convive, dos lugares onde a gente frequenta. Né? Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós temos
qualidades boas. Então, a gente tem que tentar trabalhar com isso tudo de forma a viver melhor, dentro dos ensinamentos que Deus e Jesus nos trouxeram no Evangelho, né? Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada espírito é um universo. É um universo. Então, fica difícil a gente colocar situações generalizadas. Mas o que é importante saber? Amor, respeito, humildade, né? São esses, e caridade, né? São os atos que vão fazer a diferença na nossa vida. E vão fazer com que a gente consiga perceber no outro as qualidades ideais, as qualidades de um ser humano bom, né? Roger não falou nada, está escondido, só o Paulo falou. Roger, fale comigo de Portugal. Vamos lá, Roger, me ajuda aí. Oi, Roger, Paulo está pedindo a sua ajuda. É que o Roger está do lado da Fabiane, né? Fabiane, põe o fone de ouvido. Fala, Roger. Cadê? Acho que o Roger não quer falar, está com medo. Fabiane está ameaçando ele com outro macaco. Mas acho que a gente não tem, né? Nosso relacionamento não tem. Gente, não vai virar DR, pelo amor, hein? A gente não quer que vocês fiquem compartilhando com a gente. Não é isso, não, hein? Não. Tá tudo certo. Mas deu para pegar? Acharam que foi uma aula útil, que foi importante, que trouxe mais conhecimento para a vida da gente? Sim. Muito. É isso aí. As moças casadoiras. Oi? Sempre aprendendo, né? Pois é. As moças casadoiras da minha faixa etária querem fazer algum comunicado importante? Não, se tiver que ter o quarto, quinto, sexto, eu vou dizer que eu adoro casar. Eu já fui no terceiro, né? Agora só subir o quarto. Tá ótimo, Gisele. Mas eu brinco. Eu estou no terceiro, mas se tiver que ter o quarto, vou ter. E qual o problema? Isso, né? Olha, Deus proteja a todos e a mim não desampare, né? A Sônia, ó. Agora, porque o terceiro é isso aí. True love. True love. É isso, gente. Vamos falar sobre a prova? Não. Sim. Não. Sim. A prova vai ser exatamente igual à outra, com 20 questões e 2 provas a serem escolhidas. Fabi e Roger, por favor, escolham cada um uma prova diferente, por favor. O estudo do livro vai ser exatamente igual ao outro. A gente não vai passar nenhum jeito de fazer, mas nós vamos discutir os temas que foram abordados nos livros nos 2 dias. Quem faltar no dia do estudo do livro perde 5 pontos. Tudo bem? Então, se assistirem os 2 estudos, se participarem, são 10. Tomados a nota da prova para depois fazer a média. Então, levem os seus livros, levem as suas anotações, façam os seus rascunhos, façam os seus grifos, o que for necessário, para quando chegar na prova, ficar fácil de procurar. Né? As 2 provas estão fáceis. Que a gente fez as 2 provas, não tem dificuldade nenhuma. Que nota vocês tiraram? Não podemos falar. Não podemos falar. Segredo! Não, brincadeira. Eu não fiz as 2 provas. Não, eu não fiz porque eu não tive condições de fazer quando as provas vieram. Mas a Luzia fez. E as provas estão bem fáceis. Então, para quem ler o livro, vai ser tranquilo fazer. Nossa, hoje você falando as coisas que você estava falando, quer dizer, eu estava vendo o livro, né? Passando nas suas falas.
É verdade. Quer dizer, eu vi o livro, eu estou lendo pela segunda vez e estou já quase no finzinho, e é bem isso, você ia falando e assim, eu encaixando as fases, o livro. Os personagens. A aula toda foi encaixada também no texto de harmonização. Então, se vocês puderem, leia o texto de harmonização antes da prova para dar uma abertura, né? Peço ajuda a Emanuel. Mas esse livro, ele o outro tinha me assustado bastante. Esse é bem menos denso, eu achei. Ele não tem tantos personagens. Muitos personagens, isso que me assusta. Esse não tem, né? Gente, essa é uma novela, das 9, né? Porque Tem bastante fofoca nesse livro. Pois é. Não, e o outro era muitas encarnações, né? O fulano que virou ciclano, e aí, assim, e as inter-relações deles, então fica mais complicado. Mais denso nesse ponto, né? E esse não, esse é uma novelinha, né? É uma novelinha. Eu achei muito interessante também, inclusive toda noite eu procuro refletir do que a gente leu, né? E como aplicar na minha vida, e como melhorar nas minhas atitudes a partir do que eu li, entendeu? Eu achei muito interessante. Tem coisas que nos impactam mais diretamente, porque ou a gente viveu, ou conhece alguém nosso que viveu, né? E aí você se choca. Eu estava falando para a Luzia que nas férias eu li este livro aqui. Deixem para ler. Qual livro que é? Não, leiam só depois que fizerem o mediúnico, por favor. Não leiam agora. A importância da gente... Eu vou explicar por quê. No curso mediúnico, a gente aprende muitas coisas, com o livro dos médiuns e os livros que são usados de apoio. A gente aprende muito sobre a mediunidade e sobre o trabalho mediúnico. Se a gente ler este livro aqui antes, pode ser que choque um pouco. Bom saber, porque eu ganhei, vou guardar então. Guarde, não leia agora, amor. Deixa fechadinho, Moni. Vou esconder. Vale a pena ler, sim, porque eu me encontrei em vários dos capítulos e falei, meu Deus, eu sou assim. Eu faço isso. E aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na casa espírita? Como é que eu estou dando aula? Que legal, que maravilha. Eu quis fazer essa colocação para vocês, porque a gente está aqui como educador só porque a gente estudou um pouquinho mais que vocês. A gente já fez alguns cursos, a gente já viu algumas coisas. Mas somos tão humanos quanto. Sentimos igual, vivemos igual, sofremos igual, reagimos igual. Então, ele fala de transtornos psicológicos. Uau! Então, parece bem interessante. Não é um livro para se ler sem ter um conhecimento prévio. Com certeza, vou guardá-lo. Pode deixar. Deixa eu só explicar também do lance da prova, que aquelas 2 questões a gente vai mandar para vocês fazerem, né? Que nem vocês fizeram da outra vez. Quem mandava por e-mail, tudo bem, podia mandar pelo WhatsApp também, sem problema. Combinado. Tá? Então, as 2 questões a Yara vai mandar depois da prova, né? E eu vou mandar depois da aula do estudo 1, tá bom? Fechado. No dia da prova, eu já coloco para vocês as 2 questões referentes aos primeiros capítulos, que é o que eu vou abordar com vocês. E aí, depois que a gente fizer o nosso estudo, a Luzia coloca o dela para outra semana. Tá bom? Fechado. A Lourdes não vai... Eu não lembro, desculpa, da aula de hoje vai ter questionário, não? Não. Sempre que uma aula antecede a prova, né? A gente não faz questionário. Para dar um refresco, tá? Isso, tá bom? O que eu ia falar também para vocês O que eu comecei a falar, gente? Eu me perdi agora. Da Lourdes. Da Lourdes. A Lourdes não vai estar conosco no dia 17, que é o primeiro dia do estudo, não é isso? A Lourdes vai estar a caminho do Brasil. Vai estar no avião. Isso. Então, Lu, eu vou passar para você algumas questões, fora as 2, eu vou te passar mais umas 3 ou 4 questões para você responder e mandar para mim com cópia para a Luzia.
Porque se de repente eu não recebo, a Luzia recebe, tá? Para você responder de acordo com... Só referente aos 13 primeiros capítulos, tá bom? Que são o do estudo equivalente, para você não ficar sem nota, porque você já estava com a viagem resolvida, tudo pronto. Então, é para você não ficar sem a nota do primeiro estudo. Mas isso ano passado. Isso foi feito assim de uma maneira especial por causa dessa viagem, né? Então, se por acaso alguém precisar faltar por uma outra questão, infelizmente a gente entra na pontuação que a gente não vai poder dar. Eu acho que dessa maneira, assim, eu acho que todo mundo concorda, né? Que seria justo, né? Sim, não, e a Lourdes avisou para a gente no primeiro dia de aula da viagem. É verdade. Então, a gente sabia que ela teria que ir para lá ajudar a filha e depois voltava exatamente, a passagem dela estava marcada para o dia do estudo do livro. Então, a gente tem que tentar conciliar para que ninguém seja prejudicado, tudo bem? Com certeza. É a mesma coisa, vou até comentar com vocês a questão da Patrícia. A Patrícia não teve na aula dessa semana, e a semana que vem ela não vai poder participar da prova. Então, o que tem o GEMB proporciona? A pessoa pode fazer dias antes da aula, ou passou a semana, ela vai fazer posteriormente a dissertativa. Então, é o caso da Patrícia. A Patrícia não vai poder fazer a semana que vem em nenhum dia, então ela vai fazer a dissertativa. Né? Então, é o que a casa coloca para atender todo mundo, né, da melhor maneira. Tá bom? É isso. Quem não terminou de ler o livro, leia, né? Façam os seus resumos, se preparem e vão para a prova tranquilos. Não é uma situação difícil. Nos outros anos não foi, a Luzia disse que esse também não está. Então... Não está. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos encerrar nossa aula. Você faz a prece final, porque a Luana não veio mesmo. Faço. Então, vamos lá. Espera aí, que está pedindo para vibrar aqui. A Aline está pedindo para... Quem vai fazer a vibração? A Beth. É a Beth que vai fazer a vibração. Beth, isso, vou anotar aqui. Tá, você anota aí? Obrigada, Beth. Ok. Então, vamos... Vibrem por mim também, Beth. Vibra por mim no dia 9, que eu vou estar numa cirurgia. A gente já começa a fazer a vibração por mim hoje, por favor. Isso. Lógico. Isso mesmo. E vamos vibrar pela volta da Lourdes também, né, gente? Que vai voltar de Israel para cá. Tá bom? Então, vamos... Eutilde Rodotá Pinto para a Gisele. Eutilde Rodotá Pinto, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Então, vamos lá. Vamos agradecer mais uma vez por mais um encontro gostoso com essa turma gostosa, pedindo a Deus que nos guie, nos oriente, e vamos envolver, antes de terminar com a prece, vamos envolver a Beth, que vai fazer por todos nós as vibrações. A hora que você quiser, Beth. Vibremos com muito amor e gratidão por nós, por nossas famílias, por todos aqueles que necessitam de auxílio, né, que estão nos hospitais, ruas, orfanatos, presídios, todos aqueles que necessitam mais do que nós. Né? Vamos vibrar pela Eliane Molina Dias, pelo meu pai Girair Casparian, pela Aretusa dos Santos Pereira da Silva, pela Areta dos Santos Pereira da Silva, pela Eutilde Rodotá Pinto, pela Luzia, que no dia 9 faz uma cirurgia, e pela nossa amiga que vai... Ai, me deu um Lourdes. A Lourdes.
que volta para o Brasil no dia 17. Que ela tenha uma viagem tranquila, e a Luísa uma cirurgia que os bons espíritos iluminem os médicos, Bezerra de Menezes, a Eutilde também amanhã, né, na cirurgia que ela vai passar, que corra tudo bem, e agradecemos Jesus por mais esse encontro, né, a busca do conhecimento, uma aula tão produtiva e na busca do nosso desenvolvimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos, então, Pai, por mais uma noite de ensinamento, de aprendizado, de troca, e pedimos que nos fortaleça para mais esse semestre, que tudo corra bem, que nós tenhamos um bom aproveitamento do curso, como foi no primeiro semestre, e que nos guie sempre no melhor aprendizado, nas melhores atitudes e na nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, que todos fiquem com Deus.